Olá, pessoal, muito boa noite. Eu estava na dúvida se a gente já estava no ar ou não, mas estamos no ar. Professor Kennedy Francis chegando para mais uma vídeo aula, né? Hoje, né, a disciplina de tratamento de esgoto, e nós iremos falar sobre, né, assuntos importantes, né? Estão aí na tela para todo mundo ver. Os RAFAs, também conhecidos, né, e fortemente conhecidos como reatores WASB e os biofiltros, né? Hoje a coisa está um pouco diferente, né, do usual. Estou usando um microfone de mão, um outro fone para retorno, porque a gente vai tentar colocar, né, alguns exemplos de audiovisual para que vocês possam ver com calma e de maneira bem didática o que a gente vai falar hoje, tá? Então, é importante a gente relembrar, fazer dois avisos. Um meio blogueirinho, né? Esse vídeo está indo para o YouTube, então você que me acompanha, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e aí você vai ter a, todo o conteúdo que a gente produzir aqui no canal nosso no YouTube, tá? E o segundo aviso direcionado aos meus alunos e alunas que tem alguns que ainda estão é, pendentes com exercícios. Então é importante que quem ainda não, tá faltando fazer o exercício tal, acorde para a vida e faça, tá? Para que você não tenha algum tipo de problema quando for fechar a nota. Estamos nesta sexta semana remota. Já dobramos a curva da Boa Esperança e agora estamos seguindo rumo ao fim desse semestre. Um semestre de muita novidade e de muita correria para todos nós, né? Correria para nós professores, correria para vocês alunos com certeza, né? Que se desdobram, trabalham durante o dia e de noite estão tendo as aulas remotas, mas não desistiram. Isso é muito bom. Diante disso, dados esses recados, a gente já vai começar a nossa aula de hoje com essa figurinha que já é conhecida de todos nós, né? Fala dos níveis de tratamento de esgoto, né, que a gente sabe bem e já abordamos em aulas anteriores, tá? E desses níveis a gente continua no tratamento secundário, porque é um nível importante que tem uma série de tratamentos que a gente está abordando a cada semana nas nossas aulas, né? Tratamento secundário que é composto, né, é onde acontece a degradação da matéria orgânica, seja por processos aeróbicos ou por processos anaeróbicos, predominantemente anaeróbicos, como uma das técnicas que a gente vai ver hoje, certo? Dentre todas esses tipos de tratamentos secundários que a gente abordou lá atrás, quando falamos dos tipos de tratamento de esgoto, a gente vai dar um destaque maior hoje ao reator WASB, tá? Que vem sendo largamente utilizado no Brasil, né? E a gente vai saber por que tem se usado tanto essa forma de tratamento anaeróbio para tratar os esgotos produzidos por nós, né? Então, em linhas iniciais, diferente dos meios convencionais de tratamento de esgoto aeróbios, né? O reator ASB ele tem uma característica que é muito peculiar. Eles são compactos, né? Eles ocupam uma área dentro da estação de tratamento, né? Ou mesmo
o próprio tamanho deles e a pujança que eles têm para fazer o trabalho de tratamento desse esgoto, de degradação dessa matéria orgânica, é um tamanho tão pequeno que, por si só, ele força a que essa estação tenha um tamanho menor, né? E aí a gente sabe bem que estações mais compactas, elas são mais fáceis de você implementar, você tem uma dificuldade de operação em termos de área alocada menor, né? E aí, obviamente, se você tem, perdão, se você tem uma forma mais compacta de tratar, isso vai se refletir, ó, no custo, né? No custo operacional, que é mais barato, tá? É, além disso, esses reatores eles têm uma eficiência maior quando comparados a reatores anaeróbicos de baixa taxa, como os tanques sépticos, né, que a gente viu como funciona, aprendemos o dimensionamento algumas aulas atrás, né? Entretanto, como tudo na vida, né, nem tudo, tudo tem o seu lado positivo, tem os seus prós, mas também tem os seus contras, né? E a gente vai ver muito detalhadamente vantagens e desvantagens do reator WASP, né? É, sendo que esses reatores, por mais que eles sejam bem compactos, seu custo de operação ele diminua, mas eles têm limitações, né? Então, eles não podem ser utilizados de maneira isolada para tratar definitivamente o esgoto, né? Pelo fato de que reator ASB ele não tem a capacidade de retirar patógenos, certo? E nem alguns nutrientes como nitrogênio e fósforo, tá? Então, quando você tem, e a gente já aprendeu isso, quando a gente tem uma limitação como essa, né, e isso foi até tema de uma das questões, se vocês tiveram muita dúvida lá do exercício anterior, que é o seguinte: quando você tem um tipo de tratamento que ele tem uma limitação e essa limitação diminui a sua eficiência, você pode colocá-lo de maneira conjunta com outra técnica, para elas agirem em complemento, né? Então, nesse caso, o reator WASB, ele é recomendado para você ser colocado junto de lagoa de polimento. E a gente já viu também, né, a função da lagoa de polimento justamente ter essa capacidade de remover esses patógenos em um nível percentual elevadíssimo, né? E não só em conjunto com lagoa de polimento. A gente vai trazer hoje na aula um exemplo, né? Um exemplo produzido lá em Minas Gerais, que já já eu vou dar o devido crédito, que a lagoa, no caso o reator, o ASB, ele é colocado em conjunto com outro tipo de forma de tratamento, que a gente vai ver já já. Nessa vibe, ainda nesse caminho de apontar vantagens e desvantagens, né, os prós e os contras, a gente vai ver que em termos de vantagens, primeiro que esse tipo de tratamento, por ter uma capacidade boa de redução da matéria orgânica presente no efluente, você vai produzir pouco lodo, tá? Então a produção de lodo é baixa. Também a questão de demanda de área e energia baixa. Então esse reator ele é compacto, ele consegue fazer o seu trabalho num espaço muito pequeno. Por conta disso, o custo de implantação e de operação ele cai, né? Se você tem menos espaço, demandando menos etapas, você vai ter uma estação mais barata. O processo gera gás metano. Então, esse gás ele pode ser canalizado, utilizado para geração de energia, né? Em alguns casos, né, melhor projetados, né? Ou se não tiver essa condição de utilização é, para fins energéticos, você consegue tranquilamente, né? E aí você tem que fazer a queima, né? Já que o gás metano tem todas aquelas questões
né, de grande poluente, que é preservação da biomassa, né, sem alimentação do reator, aplicabilidade em pequena e grande escala, porque é importante saber disso. Você pode aplicar um reator WASB justamente pela sua característica mais enxuta em pequenas cidades, em pequenas localidades, né? E tolerância a elevadas cargas orgânicas. Então, esgotos mais densos, mais pesados, com uma carga orgânica considerável, eles podem ser tratados, né, nessa forma, né, no reator WASB. Enquanto isso, nas desvantagens, né, ele tem uma capacidade pequena de remover, né, nitrogênio, fósforo e patógenos, né? Por conta disso, normalmente se faz necessário que exista um pós-tratamento, né? Então, você vai colocar um reator WASB, beleza, você vai ter uma eficiência de remoção de DBO, como a gente está vendo ali no fim, né, na penúltima desvantagem, de 65%. Aí você diz assim, poxa, professor, já removeu 65%. É uma boa margem, é uma margem considerável, mas considerando que existem outras formas que removem mais, né, que tem um nível de remoção maior, essa é, pode ser elencada como uma desvantagem, mas não tão desvantagem assim. Não é uma desvantagem que inviabilize o seu uso, por exemplo, né? Então você precisa de um pós-tratamento para esse tipo de efluente tratado lá, né? Uma partida de processo lenta, tá? Então o início de processo de tratamento nesse reator, ela demora, ela é mais vagarosa. O tempo de detenção hidráulica, né, que a gente já viu em outras aulas, ele é maior, né? Uma coisa importante, uma desvantagem importante, a possibilidade de ocorrerem maus odores, né? E corrosão, mas principalmente os maus odores, porque como você tem um processo predominantemente anaeróbio, tá? Com geração de gás metano e outros gases através dos fenômenos da anaerobiose, né? Podem existir esses maus odores, principalmente se a sua operação for insatisfatória. É uma coisa que a gente já viu, não é? De que reator bem operado é reator que não fede, tá? Então, se tem algum mau cheiro ocorrendo aí, tem alguma coisa, algum elo da cadeia que está sendo quebrado e gerando esse infortúnio aí, tá? Além disso, né, uma baixa velocidade de crescimento de árqueas metanogênicas, né? Então, essas bactérias, elas vão agir, mas elas vão crescer numa velocidade baixa, por isso também desse tempo de detenção hidráulica, de permanência desse efluente ser mais elevado, né? Então, em linhas gerais, o reator WASB, ele é formado por um tanque, certo? Que é alimentado com uma entrada na parte, né? Aí aqui vamos corrigir, tá? Parte inferior, né? Ou saída pela parte superior, mas também pode acontecer o inverso, tá certo? No caso, o inverso, quando eu digo em relação à entrada, essa entrada pode acontecer desse efluente também por dispositivo na parte superior, né? Então, ele é chamado de reator de fluxo ascensional, tá? Porque quando esse esgoto entrar no reator, né, ele vai tender, né, vai ocorrer todo o processo de degradação dessa matéria, a formação de gás e o efluente em si mais leve, né, considerando que as partículas em decomposição são mais pesadas, ele vai seguir esta direção ascensional. Ascensional, para quem não sabe, é de subir, tá? Lembrem de ascensorista, uma função que antigamente existia, que hoje não existe mais, que era aquele senhorzinho ou aquela senhorzinha que ficava lá no elevador apertando os botõezinhos para o elevador subir, descer e fazer as viagens para atender o povo. Então, ascender, ascensional, de ascender,
de subir. Então, esse efluente, ele vai ter um fluxo de subida dentro do reator, tá? Então, após o esgoto entrar neste reator, ele vai desenvolver nele as colônias de micro-organismos que estiverem lá presentes. Esses micro-organismos, à medida que o tempo passa e eles vão agindo, eles vão formar grãos, grânulos com uma atividade microbiológica alta. Esses grânulos eles vão ficar suspensos no líquido, né? Por isso que é um tratamento que tem um nome de tratamento de alta taxa. Então, você tem uma alta taxa de micro-organismos e de matéria orgânica em degradação no interior deste reator. Esses grânulos, eles também têm um nome, e é o nome mais conhecido, né? Que é a chamada manta de lodo, né? Que é responsável pela degradação da matéria orgânica presente do esgoto. Então, esses grânulos, eles vão se desenvolver através dessas colônias de micro-organismos que estão lá no interior do reator, e o desenvolvimento desses grânulos vai gerar essa manta de lodo, né? No caso, os grânulos são a manta de lodo que vai, de fato, agir na matéria orgânica, degradando-a. E a gente sabe muito bem aqueles processos, né? E aí é importante vocês recordarem, né? Voltem lá na aula de processos de decomposição da matéria orgânica, que vocês vão ver, né, justamente essa, essas etapas, né? Essas etapas que acontecem dentro do processo anaeróbio de degradação da matéria orgânica, tá? Esse fluxo de subida do efluente, ele vai fazer com que esses resíduos orgânicos que estão presentes lá, eles fiquem misturados com essa manta de lodo, tá? E aí, dessa forma, quando ocorre essa mistura do resíduo orgânico presente com a manta de lodo formada no interior do reator por todos esses processos anaeróbios, essa mistura ela vai promover que essa matéria orgânica fique estável, estabilizada, tá? Ao longo desse leito do reator e da manta de lodo, tá? Então, uma vez que você tem essa estabilização da matéria orgânica e esse elevado índice de degradação, né, de decomposição, a gente vai ter a formação dos gases. Vocês lembram lá na aula de decomposição da matéria orgânica que tem um fluxograma lá com todas as etapas que acontecem, a acidogênese e por aí vai até chegar na metanogênese? Pronto. A metanogênese ela está expressa nessa fase aí final, quando esses gases são formados, né? Eles são recolhidos através de um defletor de gases, que é uma estrutura triangular que vai separar líquidos de gases, evitando que essas partículas de lodo, né, que estão dispostas no reator, elas sejam colocadas para fora do sistema, porque como esse efluente ele vai tender de vir de baixo para cima, do fundo para o teto, então as partículas que possam existir desse lodo que estarão boiando, né, estarão em suspensão, né, elas, se não tiver esse dispositivo defletor de gás, o que acontece? Junto com o gás, esse efluente já, né, tratado, né, ou praticamente em finalização de tratamento, ele vai subir, vai arrastar, tender a arrastar esse lodo, né? E esse lodo não pode sair do sistema, ele tem que ficar lá para obviamente tem que ficar lá por um tempo determinado, você também não pode deixar, né, o lodo ad eterno, senão vai cair a eficiência do sistema, mas ele também não pode sair junto com esse efluente, né? Esse efluente ele tem que sair
o mais limpo, né, numa característica menos poluída para o pós-tratamento, né? Então, uma vez que os gases eles são separados, né, esses gases que são formados após a digestão da matéria orgânica, o esgoto tratado ele é encaminhado ao decantador, né, com um fundo inclinado para a decantação dessas partículas que vão retornar ao reator por gravidade. Todo esse passo a passo, né, a gente vai ver de maneira muito clara, né, no vídeo que eu vou trazer aqui para deixar vocês bem a par e vocês vão enxergar melhor tudo isso que eu estou falando, né? E, por fim, esse efluente ele é liberado do reator pela sua parte superior, tá? Então, aqui a gente traz uma figura, né, que mostra tanto os componentes internos desse reator de fluxo ascendente, né, e uma configuração básica. Então, a gente tem aqui, né, a entrada do efluente. Então, esse efluente aqui, né, ele entra no, no tanque, né? E ele já segue para essa parte inferior. Então aqui é onde começa, né? O efluente entra aqui, ó, pelo cano, né? Por esse dispositivo. Esse dispositivo ele pode estar tanto aqui embaixo quanto em cima. Existem alguns reatores, como o caso que a gente vai ver no vídeo, que esse quadro de distribuição do efluente ele fica aqui em cima, né? Mas ainda assim ele, mesmo com esse quadro aqui em cima, esse cano ele leva o efluente aqui embaixo, para essa parte inferior, para que o efluente seja disposto. A partir daqui começa, né? Começa todo o trabalho dos micro-organismos anaeróbios, e aí os gases vão sendo formados, esse efluente tende a seguir este caminho das setinhas, né? Então, ó, aqui os defletores que vão impedir, por exemplo, que essa parte sólida que possa existir, dessa manta de lodo, ela possa entrar, né, seguir por esse caminho aqui e chegar nessa parte aqui, né? Aqui, normalmente, só vai ter o quê? O gás gerado, né? E o efluente tratado, tá? Então, esse efluente ele vai passar aqui, vai passar no defletor, a parte sólida vai ficar presa aqui, a líquida vai seguir, e aqui esse efluente vai, o chamado sobrenadante, né? Ele vai ser encaminhado para a etapa posterior de tratamento, né? Então, esse sobrenadante é justamente esse período aqui, né? Do esse efluente depois que passa pelo reator WASB, tá bom? Uma coisa importante que o lodo gerado que está aqui no fundo, né? Ele tem aqui uma torneira no seu interior, né? Uma torneira de passagem para possibilitar a sua descarga, né? E eles são colocados normalmente em litros de secagem. A gente vai ver tudo isso no vídeo, que aliás é o vídeo que a gente vai mostrar agora, né? Então, eu queria que vocês curtissem esse vídeo, que é muito interessante. É um material produzido pelo INCT, ET Sustentáveis, com grandes pesquisadores, um dos maiores especialistas do Brasil em termos de tratamento de esgoto, o professor Carlos Chernicharo, né, a quem eu faço a menção e a saudação, né, nós aqui do Instituto Federal de Afogados da Engazeira, em Pernambuco, né? Então, o INCT ele tem vários conteúdos. Eu recomendo a vocês, né, vocês enquanto técnicos de saneamento, sigam esse pessoal no Instagram, acompanhem os vídeos, as lives que eles fazem semanalmente no YouTube, né? E aqui nesse vídeo eles mostram um exemplo de
estações de tratamento de esgoto, né, no caso, um sistema compacto que junta um sistema anaeróbio representado pelo reator WASB, seguido de um pós-tratamento aeróbio, que são os filtros biológicos percoladores, que a gente vai falar de biofiltro também na aula de hoje, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção e curtissem esse vídeo com bastante cuidado, que ele vai expressar muito bem o que a gente falou em termos de funcionamento do reator WASB. Essa estação de tratamento de esgoto de pequeno porte atende uma população de cerca de 18 mil habitantes e possui uma vazão de projeto de 35 litros por segundo. Trata-se de um sistema compacto composto por reatores biológicos e filtros percoladores. A primeira unidade que compõe essa ET é uma estação elevatória que bombeia o esgoto bruto até o tratamento preliminar. Em seguida, o esgoto é encaminhado para 2 reatores WASB geminados. O biogás produzido é enviado para um queimador de biogás. E o efluente líquido segue para pós-tratamento em filtro biológico percolador, seguido de decantador secundário. O lodo produzido no processo é enviado para desidratação em leitos de secagem. O tratamento de esgoto inicia-se então na unidade de tratamento preliminar. Este é responsável pela remoção de sólidos grosseiros e areia contidas no Olha aí o esgoto tratamento bruto. preliminar. Esse material, removido pelas grades e pelo desarenador, é encaminhado para a caçamba de resíduos que são levados para aterro sanitário. Importantíssimo. Após passar pelo tratamento preliminar, o esgoto apresenta melhores condições para ser encaminhado para o tratamento biológico secundário. Aqui, acontece uma combinação de processo anaeróbio com os reatores WASB, e aeróbio com filtro biológico percolador, seguido de decantador secundário. O esgoto proveniente do tratamento preliminar é introduzido no reator WASB por meio de caixas de distribuição e tubos de alimentação localizados na parte superior do reator. Nesse caso, na parte superior, Após o tá? direcionamento do esgoto até o fundo do reator, este passa a ter um fluxo ascendente, atravessando e tendo contato com toda a biomassa presente no compartimento de digestão. Ele entra por cima e vai pelas caixas de distribuição. O tratamento do esgoto. O esgoto tratado é então coletado em canaletas laterais localizadas na parte superior do reator. O efluente líquido tratado no reator WASB é enviado para pós-tratamento no filtro biológico percolador. O esgoto é distribuído no topo do filtro por meio de braços rotatórios. Nesse filtro, o meio suporte para o crescimento da biomassa aeróbia é a brita. No perímetro do filtro, existem aberturas que permitem a circulação de ar atmosférico e o fornecimento de oxigênio. O efluente coletado no fundo do filtro contém partículas de sólidos e por isso é enviado para clarificação em um decantador secundário. O decantador é equipado com um raspador de lodo que possibilita a remoção de lodo secundário, que é retornado para o adensamento e digestão nos reatores anaeróbios. Calhas coletoras localizadas no perímetro do decantador possibilitam o recolhimento do efluente final tratado, com qualidade adequada para atender à legislação ambiental e ser lançado em corpo receptor. O lodo biológico produzido possui um teor de umidade muito elevado e por isso necessita passar por uma etapa de desidratação. Nessa ET, a desidratação do lodo é feita em leitos de secagem. O lodo desidratado é usualmente enviado para disposição final em aterros sanitários, mas essa prática deve ser evitada, uma vez que esse é rico em nutrientes e matéria orgânica e poderia ser utilizado como fertilizante no solo após passar por uma etapa de higienização. Eu vou parar nessa imagem aqui, né? Vamos tornar as nossas ETs sustentáveis, mas eu queria, com base nesse vídeo, primeiro que ele é bem... algumas coisas a gente pode, de maneira muito clara, perceber aqui, tá? Primeiro, olhem o tamanho da estação de tratamento de efluentes. A cidade está ali ao fundo, né? É minúscula. Então, aquela coisa que a gente viu, né? Porque é muito bom, assim, é muito fácil a gente falar
só que o reator WASB ele tem um espaço pequeno. Falar sem mostrar nada para vocês, eu não estou fazendo rigorosamente nada, tá? Então, vejam na prática como é que a coisa funciona. Olha o tamanho da estação, certo? Então, uma coisa importante, vejam lá a importância do tratamento preliminar para retirar sólidos grosseiros, a caixa de areia, né, o desarenador ali presente para poder tirar toda aquela partícula em suspensão que esteja presente, né? E depois ele já segue para o tratamento secundário, que a estrela da companhia é o reator WASB. Olha o tamanho do bichinho, ó. Se você considerar, por exemplo, né, leitos, né, aqueles leitos de sedimentação, né, é minúsculo, né? E aí, ó, veja o nível de preocupação que eles têm com o efluente, né? Ele passa pelo reator WASB, depois ele vem aqui para o filtro biológico, então vocês prestem atenção que tem uma cama de brita aqui, a gente vai mostrar o porquê, falar o porquê disso, né? Então, esse efluente aqui, que ainda vai ter uma carga orgânica considerável presente, né? Ele vai ficar por aqui, vai passar a parte líquida, e ó, chega aqui no decantador secundário, e nesse decantador, esse efluente já está com um aspecto de limpeza maior, mas ele precisa daquela finalização, para a partir daqui ele poder ser lançado atendendo, né, os padrões de lançamento de efluente que a gente viu em aulas anteriores. Então, e aí o lodo proveniente disso, né, ele vai ser lançado aqui nos tanques de secagem. Outra coisa importante que a gente pode ver na prática é que a quantidade de lodo de fato é pequena. Porque, veja, só tem 4 leitos de secagem e ainda assim um está ocupado, outros estão aqui aguardando chegada do lodo, né? Então, pelo próprio tamanho desses leitos de secagem, a quantidade deles, a gente vê que não se produz tanto lodo assim. Então, dessa forma, né, repito, recomendo que vocês busquem o INCT ET Sustentáveis, eles fazem um trabalho fantástico. Nesse período de pandemia, inclusive, são eles, lá da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que estão capitaneando aí grandes estudos de análise de esgoto para verificar a presença do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, em esgotos de Belo Horizonte, né, e estão puxando a fila para inúmeros outros estudos que estão ocorrendo no país. Então, esse vídeo eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês e tenha mostrado para vocês na prática o que é o reator WASB efetivamente, né, o seu funcionamento, como a coisa se dá na prática, e ele também introduz a gente no outro assunto que a gente vai falar já já, que é a questão dos filtros biológicos, tá bom? Então, visto o vídeo, a gente vai voltar aqui para nosso slide de aula. E aí, uma vez que a gente agora conhece o reator WASB, vimos aí um exemplo de sua utilização em estação de tratamento de esgoto, né? Uma estação até bem compacta, não é? A gente vai ver os parâmetros de projeto que circundam esse tipo de reator, né? Porque é importante saber disso, né? Porque o parâmetro de projeto, ele pode lhe dar alguma condição de prever até algum tipo de problema que possa vir a existir nesse reator, tá? A gente vai saber disso já já. O primeiro é a carga orgânica volumétrica. Então, é a quantidade de matéria orgânica, né, em termos de massa, aplicada diretamente no reator. Então, é o quanto de efluente, né,
de matéria orgânica desse efluente vai ser colocado nesse reator por unidade de volume, tá? Esse parâmetro de projeto, ele depende muito de quanto de biomassa vai ficar retida no sistema e da atividade metanogênica presente nesse reator. Então, em linhas gerais, o COV ele vai ficar na faixa de 15 kg de DBO por metro cúbico dia, tá? Pode ter algum tipo de oscilação, mas em linhas gerais, em média, ele vai ficar nessa faixa aí, né? Aí a fórmula que normalmente se calcula, que se faz para calcular esse parâmetro, tá? Um outro parâmetro que a gente conhece bem, né? E eu acho que a gente não precisa nem de se alongar muito nele, é o tempo de detenção hidráulica, né? Então ele vai expressar de fato, né, o período de permanência desse efluente na determinada etapa do processo de tratamento, tá? Aqui é uma coisa importante de vocês saberem, né? Que existe uma relação entre os tempos de detenção hidráulica nos reatores UASB. Então, para cada tipo de temperatura, você vai ter uma média diária de tempo de detenção desse efluente, tá? Então, para efluentes, né, esgotos com temperaturas mais altas, eles tendem a passar menos tempo no reator UASB, diferente de temperaturas mais baixas, onde essa TDAH vai ser maior, variar entre 10 e 14 horas, tá? Tendo um tempo mínimo de entre 7 e 9 horas. Aí aqui eu quero fazer um parêntese a algo que a gente viu na aula passada e que muita gente errou quando foi fazer dimensionamento de fossa, tá? Uma aula mais atrás que aí, quando eu estava corrigindo os exercícios, eu percebi. Quando vocês foram fazer os exercícios, né, vocês consideraram a temperatura que a gente colocou no exemplo de sala de aula. E vocês têm que estar ligados nisso. Vocês, enquanto técnicos, precisam ser atentos à leitura das tabelas, tá? Dos anexos presentes nas leis, nas resoluções, porque se você escolhe uma temperatura errada, tá? Eu lembro que na sala de aula eu coloquei um exemplo, se eu não me engano, era de 24 graus a temperatura lá do efluente, e aí na questão eu coloquei 26 graus. Só que aí teve gente que fez o cálculo com o tempo de detenção hidráulica de 24, do exemplo da sala de aula. E aí vocês às vezes ficam muito presos ao que a gente vê estritamente aqui na aula e acabam caindo nessas casquinhas de banana, que eu não boto nem para vocês caírem. Eu boto situações distintas do que a gente viu, por mais que o modo de pensar e de resolver seja igual, mas as situações são diferentes. Então tenham muito cuidado quando vocês forem fazer um cálculo de tempo de detenção hidráulica para ver qual é o dado que está sendo colocado, né? Qual a característica desse efluente em temperatura, porque vai demandar aí uma mudança considerável de tempo de detenção hidráulica, por exemplo, né? Se você tem um efluente com 19 graus, ele vai passar no mínimo 7 horas, mas se esse efluente aumentar 1 grau, esse tempo de detenção vai cair para, no mínimo, na parte mínima, 3 horas. Entendeu? No caso, 7, considerando que o mínimo para temperaturas mais frias é de 7 horas, e o mínimo para temperaturas intermediárias passa a ser de 4 horas. Então vejam a diferença aí, para vocês ficarem atentos, tá? Outro parâmetro importante de projeto é a carga hidráulica volumétrica. Então, ela é definida como sendo o inverso do tempo de detenção hidráulica. Isso aí a gente já sabe, já vimos em outras questões, né, se eu não me engano, relacionadas a dimensionamento de fossa também. Mas aí tem uma coisa que vocês precisam ficar atentos, tá?
os níveis de CHV, eles têm um limite, tá? Eles não podem ser maiores do que 5 metros cúbicos por metro cúbico dia, tá? Que vai equivaler a um tempo de permanência desse efluente no reator de quase 5 horas. Por quê? Porque quando você tem um efluente com carga hidráulica volumétrica muito alta, você pode ter aí alguns problemas de operação do reator, como, por exemplo, perda de biomassa, porque esse efluente vai ter um arraste maior, tá? Redução do tempo de retenção celular. Então, você tem uma atividade microbiótica, né, de micro-organismos acontecendo ali. Então, se faz necessário um tempo de retenção nesse interior, né, do efluente no reator. Então, se você reduz esse tempo, você baixa essa eficiência, né? E aí, isso pode gerar uma falha no sistema, tá? Então, esse sistema pode vir a falhar, principalmente com relação ao tempo de crescimento da biomassa, esse tempo pode ser insuficiente, tá? E aí você vai ter uma queda vertiginosa na questão da eficiência, tá? Então é por isso que vocês têm que estar ligados. Quando vocês pegarem um projeto que avaliarem, né, avaliem com muito carinho os parâmetros desse projeto, porque eles podem lhe dizer claramente algo futuro, podem lhe ajudar a predizer alguma coisa em termos de operação desse reator, tá bom? A carga biológica também definida como a quantidade de matéria orgânica que é aplicada no reator por unidade de biomassa que esteja presente nele, tá? Então, os critérios indicados, né, de referência variam entre 0,05 e 0,15 kg de DBO por quilo de sólidos, né, presentes por dia, tá? Na partida do ASB. Então, o que seria a partida? No início do tratamento. Então, você está lá, coloca o efluente lá, então essa carga biológica vai ser pequena. Ela vai crescer ao longo do tempo, principalmente quando o regime permanente tiver sido adotado, quando essa estabilidade dentro do reator acontecer, e vai ficar em mais ou menos 2 kg de DQO, mas também não vai apresentar uma disparidade tão grande ou valores mais maiores do que esses, né? Então, aqui também a forma de como se calcular esse parâmetro de projeto. E a velocidade ascensional de fluxo, que seria justamente a velocidade, tá, com que esse fluxo vai subir no reator, tá? Por isso que ele relaciona a vazão com a área, né? E a altura, que é o equivalente à altura desse reator e o tempo de permanência do efluente nele, tá? Então, qual a velocidade que esse efluente vai ter para subir e sair do reator após o tratamento, né? Então, aqui existem também velocidades ascensionais para cada faixa de vazão. Então, se você tem uma vazão média, você tem um tipo de uma velocidade específica. Se você tem uma vazão máxima, essa velocidade vai ser diferenciada, tá? E aí, para que os sólidos presentes nesse reator, eles não sejam arrastados para o decantador, então, existem valores de referência aplicados, né, para serem colocados nessas taxas aí de aplicação superficial, né? Então, são valores que precisam ser adotados, são padrão, né, e estão aí colocados para vocês, né, como referência. E aí, uma vez que a gente falou bastante do reator WASB, né, o reator que foi a estrela da companhia, até pela sua pujança e capacidade considerável de tratamento do efluente, a gente sabe bem, já falamos aqui e vimos isso no vídeo em questão, né? No exemplo prático que a gente trouxe,
O reator ASB sozinho ele faz alguma coisa, mas ele não faz tudo. Então ele precisa de um pós-tratamento, né? No vídeo a gente viu que tem 2 pós-tratamentos, né? Tem o filtro biológico seguido de decantador secundário. E a gente vai falar sobre o filtro biológico ou biofiltro, né? Que são dispositivos compostos de materiais orgânicos e inorgânicos e que geralmente eles possuem 4 camadas. A primeira camada é constituída de material orgânico com nível de micro-organismos e minhocas, né? Então, esses micro-organismos e essas minhocas vão ficar na parte mais profunda desse biofiltro, tá? Para absorver e degradar a matéria orgânica que ainda esteja presente nesse esgoto. Então, o esgoto saiu de lá do reator WASB e caiu no filtro biológico. Então, pode existir alguma quantidade de matéria orgânica presente nesse efluente, ainda que tratado? Pode, com certeza sim, né? E aí o biofiltro entra com essa camada orgânica. Tem uma segunda camada onde apenas o material orgânico vai estar presente, né? E aí existe uma nova filtração desse efluente, tá? E terceira e quarta camadas que são constituídas por pedras, tá? Então, a gente tem aí, né? Vocês viram lá no vídeo que, né, tinha lá uma camada de brita, né, superficial, que faz parte do filtro biológico, e ela tem por finalidade, nessas camadas, elas têm por finalidade aerar e permitir que haja uma permeabilidade nesse sistema, tá? Que esse efluente ele possa, né, ter a condição de passar por todas essas etapas e sair do filtro biológico para uma segunda etapa de tratamento que se possa fazer se necessária, como o caso do exemplo que a gente viu, né? Então aqui é o exemplo, tá? Só que aí, nesse caso do exemplo aqui, ele tem uma forma invertida do que a gente viu lá no vídeo, né? Então, o afluente ele é colocado na parte superior, tá? E ele vai passando por todas essas camadas aí, né? Tem o material orgânico, né? As minhocas, as bactérias e folhas presentes, material orgânico mais estrito, perdão, e as britas, né? De 2 granulometrias diferentes, justamente para garantir a filtração e que esse efluente possa passar, né? E ser despejado aqui ou para a, o lançamento em corpo hídrico ou mesmo para tratamento posterior complementar, né? Então, Sanches Roman e colaboradores, eles dizem em 2007, né, e aí eu acho que é importante a gente fazer esse contexto acadêmico, literário, eles dizem que filtros biológicos, quando utilizados para tratar esgotos domésticos, esse uso favorece a utilização da radiação solar em etapas subsequentes, principalmente devido à elevada remoção de sólidos, o que vai potencializar a inativação de organismos patogênicos pela radiação ultravioleta. Então, a gente viu ali, né, as próprias lagoas de maturação, ou mesmo, né, leitos de secagem, ou os decantadores, então você vai ter ali um uso intensivo da radiação UV, né, que vai tornar os organismos patogênicos que estejam ainda presentes nesse efluente inativos, né? Já Soto e Torrar, em 1998, eles consideram os filtros biológicos uma alternativa de uso para o tratamento de águas residuárias domésticas e até industriais. Obviamente, a depender da indústria e do tipo de efluente que ela gere, né? Claro,
produzidas em pequena escala, né? A gente não pode pensar, por exemplo, que uma estaçãozinha daquela, por mais que você tenha uma cidade com uma quantidade considerável de residências, mas as características de efluente são diferentes. Então, o efluente de uma indústria, né, se for um efluente muito denso, né, com elevado nível de carga orgânica, elevadíssimo, vai ser complicado, né, de você usar um filtro biológico para fazer esse tratamento a contento, né? E que tem como principais vantagens o fato de requerer espaços reduzidos para sua instalação, a inexistência da emissão de maus odores, então você não vai ter mau cheiro, né? E um manejo fácil e baixo custo de instalação. Se a gente olhar aqui no exemplo expresso por Batista e colaboradores, a gente vai ver exatamente isso. Uma área, né, pequena, ocupada pelo filtro biológico e praticamente assim de custo elevado, de operação simples, né? E Laos, em 2003, ele analisou a qualidade de filtração desses biofiltros, operando com esgoto doméstico bruto numa taxa de 1 m³ por metro quadrado dia, tá? E ele obteve resultados que indicaram para esse tipo de esgoto a remoção de demanda química de oxigênio foi excelente, da ordem de 95%, de sólidos suspensos totais em torno de 80% e de nitrogênio e fósforo na ordem de 70% de remoção. Então, a gente pode depreender dessas questões de literatura que a gente acaba de trazer, que o filtro biológico ele acaba se colocando como uma bela alternativa para tratamento de esgotos mais simplificados, mas também numa belíssima alternativa complementar a tratamentos mais robustos, como é o caso do reator UASB, e por isso justamente que essa duplinha aí, né, esse pá de jarro, como a gente diz normalmente no nosso vocabulário nordestino, ele é tão bem-vindo e tão largamente utilizado, né, para o tratamento dos esgotos, principalmente os esgotos domésticos, tá bom? Então, aqui algumas referências, né, referências que a gente traz dessas informações que a gente trouxe na aula, tá? E dessa forma a gente vai encerrando a nossa aula, né? Agradeço demais a vocês, né, pela paciência, né, pela disponibilidade de estarem aqui participando dessa aula. Então, a partir desse momento, tá? Os exercícios estão à disposição de vocês, tá bom? Podem fazer lá o uso deles, responder com base na aula que foi ministrada hoje. Quero recordar, né, e é sempre bom relembrar que dúvidas que vocês possam ter, amanhã é o dia de atendimento ao aluno. Então, das 2 às 3 da tarde, eu estou disponível, eu vou mandar o link, né, do Meet para Janete, né, e aí Janete encaminha para vocês no grupo. Obviamente que se não der para entrar lá no horário de atendimento regular, né, se tiver alguma dúvida assim muito urgente, né, a gente vai atendendo. Vocês sabem muito bem que normalmente eu não me recuso a atender ninguém, né? Porque se a pessoa nos procura, demonstra o interesse, né? E a gente está com a total disposição para atender vocês no que precisarem, tá bom? Bom, minha gente, estou indo embora, estamos encerrando essa aula. Fiquem agora com os exercícios. Uma boa noite, um grande abraço, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.